Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse projeto e nesse vídeo de hoje, de agora, nós vamos criar esse arquivo aqui, ó. No arquivo anterior, no vídeo anterior, você criou a tela de login, correto? E quando você criou a tela de login, você fez uma referência também que se a pessoa não tiver cadastrado, né, na tua tela aí, no teu sistema, se ela não tiver cadastrado, ela vai ter que clicar no cadastra-se, tá bom? Cadastra-se, né? Então, nós temos que criar a tela do cadastra-se, tá bom? Beleza? Não confundir, muito cuidado com a tela do valida PHP, tá? Esse valida a gente ainda vai fazer mais para frente. Esse valida é o código PHP que vai fazer a mágica acontecer, que vai pegar teus dados, usuário e senha, vai lá no banco de dados e vai conseguir logar no teu sistema, tá? Mas para ele ir lá no banco de dados e pegar os dados, você primeiro tem que cadastrar os dados, não é isso? Entende? Então, a gente vai fazer agora esse arquivo aqui, que é o cadastro usuário, ou seja, cadastrar o usuário. Quando a pessoa clicar no cadastro usuário, vai para lá, tá? Que nem eu falei no vídeo anterior, você pode até aproveitar isso aqui, tá? Mas eu vou criar aqui com você. Se você quiser copiar isso aí aproveitando, beleza? Então vamos lá. Nós vamos abrir aqui, né, o file, new test file, vamos aqui selecionar a linguagem, não esquece que a linguagem é PHP, beleza? Vamos colocar aqui a exclamação e dar um enter, que ele já traz toda a estrutura básica do HTML para rodar bem no seu browser aí. A HTML linguagem aqui, né, você coloca o... Lembrando, coloca PTBR, tá? Para ele não ficar pedindo para traduzir. Lembrando, galera, que isso aqui é uma estrutura básica para rodar bem, tá? Se você for fazer uma estrutura mais complexa, você coloca mais coisas aí, tranquilo? O title, né, o título dessa página, nós vamos colocar o nome dela chamado Cadastra Usuário, tá? Vamos cadastrar o usuário, né? E aí, aqui dentro do Buddy, nós vamos começar a nossa brincadeirinha, tá bom? Ele é muito parecido com aquele outro que nós fizemos agora há pouco, tá bom? Aí você coloca aqui, por exemplo, um título, um H2, só que agora aqui a gente vai ser diferente, né? Você coloca uns pontinhos, aí você vai escrever agora cadastrar usuário, tela de cadastro, você pode inventar esse nome aí, tá bom? Não precisa ser igualzinho tá o meu aqui, tá? Então, um título cadastra usuário, um título do HTML do H2. Abaixo, eu não passei uma linha, né, nesse aqui. Ah, passei sim. Abaixo você coloca um HR, tá bom? Ele vai passar uma linha embaixo. Após isso, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente vai criar uma tela, uma div, tá? Você coloca uma div chamada assim, ó, div... pode chamar essa parte div cadastra, tá? Ou seja, que é a tela do cadastra, né? Div cadastra, ou seja, div.cadastra. Ele vai criar uma div, tá bom? Deixa eu colocar cadastra, né? Ele vai criar uma div já com a classe cadastra, tá bom? Aí você dá um enter aqui e aí ele já criou essa div com a tela cadastra, beleza? O que a gente vai fazer mais aqui? Eu só criei aqui para a gente ficar a nível didático mesmo se precisar, tá? Mas ela vai ficar, como ela vai ficar alinhada à esquerda mesmo, a gente não vai centralizar os elementos dela aqui, beleza? Não tem problema não. Beleza, a nossa div cadastro está criado, dentro dela eu preciso começar a criar os meus inputs, igual a gente fez lá com o usuário e senha, né? Então a gente coloca um label novamente. O for desse primeiro label também vai se chamar usuário, por isso que eu até falei que você poderia usar do outro, né? Aqui ele vai se chamar usuário também, tá bom? Usuário. Depois disso, a gente vai criar um input onde a pessoa vai digitar esse usuário. O type dele vai ser text mesmo, tá bom? A gente vai criar um ID para ele, fazer referência também. O ID dele também vai se chamar usuário. Esse aqui, galera, como a gente já fez o outro, esse aqui eu vou fazendo e vou fazendo mais rápido e falando mais rápido, porque é basicamente a mesma coisa do outro, tá? Que eu falei, você poderia até copiar. O name dele, a gente vai chamar o name de usuário, tá? Também. E no final aqui você
coloco um BR, que é para ele pular uma linha, para não ficar tudo junto, beleza? Tranquilo? Agora nós vamos criar um outro label. Esse label aqui vai se chamar senha, tá bom? O for dele senha, você vai colocar assim, ó, senha, dois pontos, tranquilo? Depois você vai chamar um input. Esse input da senha, você lembra, né, como é que é? Password, certo? Você vai colocar aqui, ó, password. Vamos criar um ID para ele também, bem aqui logo no início. A gente vai criar um ID para ele chamado, esse primeiro vai ser senha, né? Um ID senha. Essa parte do name, igual nós criamos aqui no usuário, é muito importante, tá? Vamos criar um name, sem isso aqui não funciona, você não consegue fazer o cadastro no banco de dados. Então o name dele vai se chamar senha também, tá? Que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar, depois que você criar o input da senha, coloca um BR também para pular uma linha, tá? Agora a gente vai criar um outro label. Esse label aqui, ele vai ser o seguinte, ele vai ser conf underline senha, ou seja, para confirmar a senha, tá? Aí aqui você coloca assim, ó, repita, por exemplo, né? Repita a senha, tá bom? Repita a senha, dois pontos. Beleza, então, confirme senha. Lembrando que isso aqui, né, é o que vai aparecer para a pessoa o comando, mas aqui embaixo você tem que colocar o input, que é onde a pessoa digita. Lembrando que o type para a senha é password, né? Password. E aí o que acontece? Esse ID, a gente precisa colocar um ID também, né? Vamos colocar um ID para ele. Esse ID também vai ter que ser do mesmo jeito, conf senha, tá? Lembrando que o for faz referência com input. Você clicar no for lá na hora, tanto faz, ele já ativa aqui o input. Não esquecendo também do name, tá bom? Esse name vai se chamar também conf senha, beleza? Conf senha. A gente vai pular uma linha, tá? E agora eu vou passar uma linha, um HR, ó. Vamos salvar isso aqui para ver como é que tá ficando. Ó, só lembrando, você vai salvar com o nome cadastra usuário.php. Vou até copiar isso aqui, ó. Aqui a gente dá um Ctrl S e aí eu coloco aqui, ó, cadastra usuário.php. Não esqueça também de salvar dentro da pasta que nós criamos no vídeo anterior, ó, login fácil e completo 2. Já criamos o login no vídeo anterior. Agora vamos criar o cadastro usuário, tá? Salvar ele aqui, ó. Voltando aqui, dá um atualizar aqui, ó, tá aqui, ó, cadastro usuário.php. Eu clico nele, ó, tá tudo aqui, tudo embaralhado ainda. Vamos já fazer a configuraçãozinha dele bem rápido. Veja que esse HR, ele passa essas linhas aqui, ó, que a gente divide para ficar mais organizado. Aquelas linhas lá que você tá vendo, esses HR aqui, ó, que a gente coloca, tá? Beleza. A gente criou o último, foi a senha, né? Falta, galera, falta o botão, né? Você clicar no botão cadastrar. Falta o botão também. Então vamos criar aqui agora o botão, né? Vamos criar um input. Esse botão, o values dele, né? Vai ser... eu coloquei enviar dado, né? Mas você pode colocar aí também cadastrar, tá? Tanto faz, tem problema não, isso aqui. O type desse botão, galera, ele vai se chamar submit, porque ele vai enviar os dados, tá? Essa é a função que ele vai fazer, então você tem que mudar esse type aqui. E a gente vai colocar um ID para ele também, que a gente vai fazer uma configuração lá em cima para ele. O nome desse ID, desse botão, vai se chamar enviar. Você poderia também colocar botão enviar também, tá? Vai se chamar enviar, porque a gente vai fazer a configuração lá no estilo, lá no CSS. Após isso, aqui depois da div, você coloca um HR também, tá? E após o HR, você chama um linkzinho, porque o que acontece aqui? Aqui nessa tela de cadastro de usuários, nós vamos criar um botãozinho que ele vai lá para a tela de login, beleza? A gente poderia colocar também, né, ao cadastrar lá e para lá, mas a pessoa tem que ver lá a mensagem. Lá também vai ter. Na hora que ela vê a mensagem, usuário cadastrado, tá bom, tela de login. Mas aqui também vai ter. Então, ó, vamos atualizar, ó. A pessoa pode ir lá para a tela de login, ó. Tá vendo aqui, ó, né? Enviar dados, ou também cadastrou tudo certinho e ir lá para a tela de login direto, tá?
Não está funcionando porque a gente não colocou, mas a gente vai colocar agora, ó. O link, né, login, aí a referência, vai fazer referência aqui, aí você coloca o nome do arquivo aqui, ó, login.php, ó. Então você vai aqui dentro desse campo e coloca login.php, ó, salva, Ctrl S, tá, no VS Code salva. E aí você vai aqui, atualiza, beleza? Quando você clica no login, ele já vem para cá, ó. Eu clico no cadastra-se, ele vai para a tela de cadastro usuário. Clico na tela de login e ele volta. É só para fazer isso basicamente por hora. Beleza, então isso aqui está funcionando, tranquilo, beleza. Agora nós vamos fazer aquelas configuraçãozinha que eu falei, né? Então aqui em cima, aqui dentro do HID, do cabeçalho, você vai abrir um style, tá? O CSS. Aí o primeiro que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai colocar para essa nossa página aqui, né, esses nomes que estão aqui, o que a gente vai fazer? Vou colocar uma fonte um pouquinho maior. Então, para me fazer geral isso aí, eu coloco um asterisco, abro e fecho as chaves, né? Eu coloco um asterisco, eu consigo fazer geral isso aí. Aí eu vou colocar assim uma fonte size, tá? Dois pontos, vou colocar 20 px, tá? Para aumentar esses tamanhos aqui dessas letras aqui, ó. Beleza? Ó, viu que aumentou, ó. Percebeu aí? Ela ficou um pouquinho maior, beleza? Tranquilo, então. Vamos continuar aqui. Qual é a outra configuração que a gente vai fazer? Vamos deixar esses input, né? Igual a gente fez no outro. Vamos deixar esses input um pouquinho mais largo. Então eu coloco aqui o input. Vou colocar um padding para esse input, para ele ficar um pouquinho mais largo, a mesma cor do outro, 10px. E nem eu falei, você poderia só dar um Ctrl C no login, copiar, mas aí você, se você já tem um pouco de experiência, você poderia fazer isso só e modificando aí os dados para ficar igual aqui, tá? Se você não tem, faz comigo aqui do zero novamente. Então, o padding é 10px para ficar mais largo, né? Isso aqui, ó, isso aqui ficar mais largo. Beleza, que mais? A margem button também, igual nós fizemos no outro, tá beleza? A margem button dele, a gente vai colocar essa margem button, vamos colocar 5px, beleza? Vamos salvar, Ctrl S e vamos atualizar, ó. Já ficando bacana já, né? Grandão aí do jeito que tava no outro, beleza? Que mais? Esse usuário, cadê aqui, ó? Usuário, né? Usuário, a gente vai precisar colocar esse usuário um pouquinho para frente, né? Cadê? Aqui. Usuário, essa senha, essas coisas vai ser um pouquinho para frente. Então, o usuário, ele tá com ID. Cadê? Meu Deus. Aqui, ele tá com ID usuário. Então, para a gente chamar o ID aqui no style, a gente coloca o jogo da velha, cerquilha e tal. Abre e fecha aqui, né? As chaves quase não saem. As chaves. E aí eu vou colocar uma margem left para ele, né? Ou seja, a margem do lado esquerdo, né? Uma margem left para ele de 55px, tá bom? A gente vai atualizando isso aí aos poucos. A gente vai vendo como é que ele vai ficando, tá? 55 margem left. Ah, tá. Ficou errado aqui, tá? Como é bom a gente tá indo fazendo, né? Ó, olha só. A gente colocou a cerquilha para chamar o ID. Talvez você viu o erro aí, né? Mas que ID eu vou chamar, né? Então eu tenho que colocar o ID aqui, né? Galera, colocar o ID usuário, tá? Acho que é o sono já batendo. Vou atualizar aqui, ele vai um pouquinho mais para frente, tá? Que mais que a gente precisa? A senha, né? A senha, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com a senha. A gente vai colocar essa senha, nós vamos colocar essa senha aqui um pouquinho mais para frente também, tá? E o ID dela é senha, então eu coloco aqui o jogo da velha, cerquilha, abro e fecho aqui. E aí eu coloco margem left também, né? Ou seja, a esquerda. Essa senha a gente vai colocar 71px para ela ficar um pouquinho mais lá na frente, ó. Viu como ela ficou um pouquinho mais na frente, né? Que mais que a gente vai precisar? Esse botão, né? A gente vai fazer uma configuraçãozinha nesse botão também, né?
O botão a gente vai fazer umas alteraçãozinha nele aqui para ficar melhor também. Vamos pegar aqui, cadê? O botão tá com ID enviar, né? Então vamos fazer essas alterações aqui no botão também, tá? Vou chamar aqui, nós colocamos um ID para o botão enviar, então vou colocar, né, o jogo da velha, cerquilha, enviar, abrir e fechar aqui as nossas chaves. E aí para o botão, o que eu vou fazer? Basicamente a mesma coisa do outro, né? Um IDTH, um IDT, ou seja, a largura do botão. Eu vou botar um 183 px para ele. É a largura, o cursor dele, né, que a gente fez no outro, a gente vai colocar a mesma coisa para esse aqui, a gente vai colocar um pointer, né, colocar aquela mãozinha em cima do botão. Quando eu botar o mouse em cima do botão, vai ficar aquela mãozinha, né? É isso que esse cursor pointer aqui faz. A cor, né? A cor lá do botão, a gente coloca um white, tá? Que é um branco, beleza? E aí eu salvo e vou atualizar aqui, ó. E ele ficou aqui, ó, enviar dados. E o nome delezinho ficou branco. Ficou esquisito desse jeito aqui, porque a gente esqueceu de colocar a corzinha de fundo, tá? A cor de fundo, galera, é um background, tá? Background é color, beleza? Um background color. A gente vai colocar um background color para ele, um green, mesmo que o do outro. Lembrando que essas configurações aqui você pode fazer as suas de acordo e não vai alterar o nosso projeto. Se você já sabe fazer essas configurações, pode fazer bacana aí a sua do seu jeito, tá? Vou atualizar e tá aqui, ó. Coloco a mãozinha, clico aqui, tá? Beleza. O que que faltou aqui que a gente esqueceu, né? Que não pode esquecer, tá? Eu esqueci, mas vamos corrigir, tá? Talvez você viu aí. Beleza. Nós criamos aqui a nossa div, beleza? Criamos nossa div, tudo certinho, nossos dados aí, tranquilo. E aí eu cliquei no enviar, não aconteceu absolutamente nada, né? Por quê? O que que eu fiz de errado aqui? Diz aí pra mim. Fala aí, voz bem alta, que eu vou te ouvir. Esqueci o form, né? Isso mesmo. Se você falou, parabéns. Então, aqui agora, o que que a gente vai fazer? Dentro desse bloco aqui, ele tem que estar, esse bloco, ele tem que estar dentro de um form, dentro de um formulário, beleza? Então, você vai dar um enter aqui e você vai abrir o form, ó. Abrir o form aqui entre a div e os nossos inputs que nós criamos. Então, você vai abrir um form, tá? Você vai abrir a tag aqui, ó, e vai abrir o form. Esse form, ele vai ter um action, né? Uma ação. Essa ação dele vai ser o que? Vai ser enviar os dados, né? Para cadastro. Então a gente pode, como você vai clicar no botão enviar, então a gente pode colocar assim, por exemplo, enviar dados, né? Ou seja, ou cadastrar dados. Pode ser também. Você que sabe aí, tá? Mas eu vou colocar assim, ó. Envia dados, tá bom? Envia dados.php. A ação desse formulário vai ser enviar dados.php, ou seja, enviar esses dados para que eles sejam cadastrados lá dentro do banco de dados, beleza? E qual vai ser o método que vai ser usado para esses dados viajarem até o banco de dados, né? Então vai ser o método post, igual a gente fez no outro, post, tá? Maiúsculo aqui, método post, igual a gente fez no outro. Feito isso, você pode fechar aqui, né, a tagzinha do fechar. Então ele está aberto. O que que acontece? Aqui no final, galera, eu tenho que fechar o nosso form também, né? Então eu tenho abro aqui, coloco uma barra e coloco o form, tá? E fecho a tag. Agora o nosso form, nosso formulário de envio está completinho. Tranquilo? Beleza? Vamos salvar. Beleza, né? Ó, bonitinho, igual o nosso outro lá. Aqui, se você quiser fazer umas configuraçãozinhas, né? Por exemplo, botar essa senha aqui, esse confirma, esse repita a senha um pouquinho mais para frente, você que sabe aí, tá bom? Você pode fazer essas configuraçãozinhas, tá? No repita senha aí, você pode colocar ela, só trabalhar ali com a questão dos margens left, né? Os pixelzinhos. Beleza?
Tranquilo. O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um teste aqui. Vou clicar aqui, por exemplo. Aí tá aqui, ó, envia dados.php. Ou seja, agora foi. Porque nós criamos aqui o form, né? Colocamos todos esses dados que nós fizemos, nós colocamos dentro do form. Se você copiou lá do login, ele funcionou de boa. Você não caiu no erro que eu fiz aqui, né? Que eu esqueci, cair nesse erro aqui. Então, galera, esse arquivo, né, cadastra usuário, que foi feito aqui no login, né, para fazer essa referência, para cadastrar usuário, ele está pronto, certo? Está pronto os dois, tanto fazer login como cadastro usuário, tá? No próximo vídeo nós vamos trabalhar a questão de quando eu fazer o cadastro, certo? Eu enviar os dados para o banco de dados, né? Cadastrei a pessoa, então eu vou enviar os dados para o banco de dados. Só que para isso, para esses dados e para o banco de dados, eu preciso da conexão. Então, no próximo vídeo nós vamos criar a conexão desses meus arquivos aqui que eu estou criando com o meu banco de dados, beleza? Então, eu preciso dessa conexão em PHP, tranquilo? Ficamos por aqui, te espero você já no próximo vídeo, tá? E se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, viu? E deixe seu like aí, tá bom? Beleza, pessoal, valeu, até o próximo vídeo.